essa questão que nós chamamos de Covid, da reclusão, né, social, como é que a constelação familiar pode ajudar esse indivíduo agora? Problemas, digamos, né, da prosperidade, de saúde, de relacionamentos. E, Carla, a constelação familiar ela seria para todas as pessoas? Todas podem fazer? I see you. Bem-vindos, Constelação, a mais um programa do nosso canal Eu Vejo Você Felicidade. E falando em constelação, nosso tema de hoje é constelação familiar. Convidamos a Carla de Moraes, que é uma facilitadora sistêmica, especialista na técnica, e ela vai contar tudo pra gente sobre o que vem a ser a constelação familiar, a quem se aplica, quem deve fazer, como funciona. Hoje a gente vai saber tudo sobre essa pauta maravilhosa. Carla, bem-vinda, tudo bem com você? Oi, boa tarde, Shirley. Prazer é todo meu. Estou super feliz de estar aqui com você no Eu Vejo Você Felicidade. Isso! Vamos ver então a felicidade juntíssimas. Carla, eu queria que você falasse para a gente, em primeiro lugar, um pouquinho sobre a tua experiência, não é nem profissional, é de vida, minha amiga, porque eu vou revelar para todo mundo. Independente da especialidade, da especialista, Carla de Moraes, aqui a gente tem praticamente metade de uma vida de amizade. A gente se conhece de muito tempo, de muitas performances da vida, de muitas carreiras. E a Carla é uma pessoa, um ser humano maravilhoso, que eu quero muito que vocês conheçam, antes da facilitadora sistêmica. Conta um pouquinho para eles, Carla. Bom, eu comecei, né, minha vida profissional como professora, fiz pedagogia, depois enveredei para história, fiz faculdade de história, Isso. pós-graduação, mestrado em história, mas você percebe que já são duas áreas que a gente está trabalhando com família, tá? Isso, dentro exatamente. da pedagogia. E o que eu fiz na história, que era especificamente família de escravos. Então, eu fui atrás de uma fazenda e eu reconstruí, eram 50 genealogias de escravos dentro de uma fazenda de Cabo Sul no século XIX, na virada do 18 para o 19. Então, assim, eu comecei, né, a perceber, na verdade, que a minha vida estava sempre direcionada para questões da família quando eu fui fazer o curso, né? Quando eu cheguei em 2017 fazendo o curso. Porque depois da área de história, eu tive uma empresa, depois tive uma escola, mudando de áreas, mas sempre dentro do ao mesmo... redor da família sempre. Ao redor da família sempre. Também trabalhei com decoração, que você está dentro da casa da pessoa, né? Isso. Você está podendo energizar e criar um ambiente propício de tranquilidade e de prosperidade dentro da casa da pessoa. Então, no final das contas, todas essas minhas passagens, eu estava me encaminhando para, no final, descobrir a constelação, né? Que é maravilhoso, né? Exatamente. E eu só me deparei com essa questão enquanto estava fazendo o curso, né? E você foi perceber isso, tudo correlacionado. E aproveita e fala então para a gente o que é e no que consiste a constelação familiar em si. Então, a constelação é uma terapia, né? É uma técnica terapêutica sistêmica. Uma técnica terapêutica. Que foi criada por Bert Hellinger, tá? Ele é um alemão, né? Que também veio da área de pedagogia e foi missionário. Ele também esteve envolvido com a igreja durante muito tempo. Ele tem uma história linda também, né? Ele tem uma história muito linda. Muito linda. Bom, essa técnica consiste em você reconhecer a tua referência inicial, que é a tua família, né? Como norteador da tua vida. Então, quando você tem questões, né, dentro dessa tua relação familiar, isso pode te paralisar
e você ter problemas, digamos, né, da prosperidade, de saúde, de relacionamentos, né? Ou se você está bem resolvido e aceitou bem, recebeu bem o que deveria vir do seu pai e da sua mãe, você não vai ter esse tipo de problemas, né? Sim. Então, essa, na verdade, é uma terapia para você liberar questões que se repetem na tua vida. Sim, interessante isso, bem interessante. E, Carla, a constelação familiar, ela seria para todas as pessoas? Todas podem fazer? Então, é mais ou menos assim, né? Se você tem um problema de coração, se você tem um problema cardíaco, você vai fazer uma cirurgia, né? É normal. Se você não tem um problema, você se meter a fazer uma cirurgia, você vai estar entrando num risco cirúrgico. É mais ou menos por aí a ideia, entendeu? Então, se você não Adorei a comparação. se você não tem uma questão que você consegue identificar como um problema, não há por que você ir fazer, porque Sim. você vai criar e gerar um problema que não era antes. Você vai Entendi. meter em lugares que não há necessidade. Então, na verdade, é para quem realmente tem uma questão, né? Mas olha só, como é que a pessoa vai saber se ela deve se constelar? Tem algumas indicações, alguns indícios? Sim, se você percebe que você recai sempre num tipo de padrão de comportamento, né? Sim. Se existe algo que você percebe que é sempre uma mesma forma de impulsionar a resolver a questão de uma determinada forma que te traz uma consequência ruim. E você Sim. sabe que a consequência é ruim, mas você não sabe como tirar que acontece? desse ciclo. Né? É um ciclo vicioso, né? Que se repete às vezes na tua relação no trabalho, na relação familiar, na relação afetiva. Você tem um padrão que estabelecido. Padrão estabelecido. E às vezes vem na forma de doença. Você produz sintomas, né? Que viram sintomas crônicos. Mais ou menos assim. Você, por exemplo, teve uma queda, machucou o joelho e está com o joelho com problema. Aquilo é pontual. Agora, se você a vida inteira teve um problema com o joelho, você não sabe por que toda vez é sempre o mesmo joelho, é aquele negócio que não se resolve. Você já tem um indício que é alguma coisa ali tem algo errado. Na verdade, você vai constelar o teu joelho, por exemplo. É isso. Né? Você não vai assim, ter uma questão assim tão já pré-estabelecida. É com fulano. Pode ser qualquer tipo de questão. Sim. Até um problema de azia. Né? Pode ser. Por que eu tenho isso aí? É crônico, é a vida inteira que eu tenho problema. Pode ser analisado através dessa técnica terapêutica. Você vai chegar onde é o problema original. Sim, interessante isso. Bem interessante. E, Carla, hoje, com essa questão que nós estamos do Covid, da reclusão, né, social, como é que a constelação familiar pode ajudar esse indivíduo agora, nesse momento que ele está ali tão recluso? Tem alguma forma de ajudar por causa desse distanciamento social? Olha, eu acho que o ponto principal desse momento é como encarar a morte nessa situação. Né? Então, o Bert Hellinger, ele colocava assim a questão da morte com uma importância, o ritual, dessa ritual de passagem, de você conseguir colocar esta pessoa que se foi, ela tem que ter um lugar, né? Porque assim, vamos falar um pouquinho da constelação. Ela tem é um tripé que sustenta a ideia da constelação. A ideia da hierarquia, que é a ordem, né? A ordem dentro da família. Quem veio antes tem precedência, tem uma importância, né? E você a tem avó sobre a mãe, a filha, né? Isso, você tem que encontrar o seu lugar dentro daquele... Nessa hierarquia. Isso, nesse grupo, né? Sim. A segunda é o pertencimento, que é a ideia de que todo mundo pertence, você não tem fora, não existe fora. Então, se todo mundo tem um lugar e todo mundo pertence,
é uma questão de você saber incluir, né? E a terceira é a troca, você ter um equilíbrio no dar e receber, né? Então, assim, o Bert, quando toca na questão da morte, ele fala, essa pessoa que se foi, ela tem que ser reconhecida, ela tem que ser reverenciada e tem que encontrar esse lugar, e estar dentro, nessa estrutura, no seu lugar, com reconhecimento, né? Sim. Então, é importante, nesse momento que a gente está vivendo, tantas pessoas com essa doença, né, e com desencarne, né, as pessoas darem atenção para isso, porque às vezes você não pode nem ver o ente querido. Isso não pode passar assim, sabe? Só porque você não o viu, não significa que você não vai ter o luto. O processo do luto é importante. Precisa ser respeitado, claro. Tu pode falar um pouquinho mais como é que ela funciona na prática com o grupo e com os bonequinhos? Em grupo, você tem pessoas que se prontificam a estar presentes no momento da reunião, e o cliente, ele escolhe dentro daquele grupo quem vai fazer, e tudo vai ser norteado por essa reverberação, essa ressonância. No caso dos bonequinhos, quem vai colocar esse primeiro, uma fotografia, como se fosse uma fotografia mental do problema que você tem, né? Sim. Você cristaliza, o ser humano tem essa tendência a conceitos e às vezes preconceitos, né? Sim. Então você vem com coisas antigas suas que você foi pegando à medida que você foi crescendo, e isso vai ficando cristalizado. Então essa fotografia que inicia o trabalho da constelação. Muito e ali interessante. você vai trabalhando com frases de ordem, né? Frases que vão, digamos assim, melhorando a posição de cada um, trocando de lugar, né? É isso que você vai fazendo. E você vai percebendo as reações desse teu cliente. Sim. Se isso vai incomodando mais, ou se isso vai incomodando menos. A tendência é, se está incomodando menos, é porque as coisas estão indo para o lugar que deveriam estar, né? E quando você fecha esse registro dessa nova fotografia, né, é que eu digo que não deve levar para o mental. Ela é uma fotografia para ficar guardada no teu sentimento. Qual foi a emoção que te deu aquilo naquela posição. Perfeito. Para não recair de novo no antigo padrão. Exatamente, senão fica aquele círculo vicioso, no caso, não é o virtuoso, é o vicioso. Questionar as coisas com o modelo antigo e que, na verdade, não te traz benefício nenhum. O interessante é que eu estava falando sobre isso, eu fiz uma live alguns dias atrás com um amigo de Portugal e acabamos entrando na questão de relacionamentos, né? De questões de casais, muitas separações agora por causa da questão do Covid, e eu estava justamente falando sobre essa questão de você repetir os padrões nas relações. Isso deve aparecer muito, não aparece, Carla, a questão para constelar, a questão de relacionamentos entre casais? Geralmente vão muitos casais, os casais podem fazer juntos a constelação? Olha, eu até já vi, mas eu já vi porque geralmente o que acontece? É alguém do casal que está interessado em constelar. E é aquilo que eu tinha falado antes. Você não constela o outro. Uhum. Se é um casal que os dois estão juntos nessa questão, aí não tem problema. Mas se o que um não acontece quiser... geralmente tem um lado que está querendo descobrir alguma coisa, então você vai lá e constela você o teu relacionamento. Não necessariamente o outro precisa estar junto. À medida que você faz esse movimento, você já vai ter esse benefício, entendeu? Sim. E isso que essa energia que criou ali vai reverberar nessa pessoa. Sim, perfeito. Então pode ser feito dessa maneira, né?
E, Carla, e tem alguma associação que congrega os profissionais do Brasil, onde os interessados na constelação familiar possam buscar mais informações? Tem da associação do próprio Bert Hellinger, que fica em São Paulo. Carla, queria te agradecer. Queria, não, quero te agradecer. Foi maravilhosa, tá? Maravilhoso esse nosso bate-papo, vamos dizer assim. Muita coisa esclarecedora, tá? Te agradeço em nome do nosso público também, da nossa audiência. Eu sei que vão amar, tá bom? Então é isso, gente. Teremos o dia inteiro para ficar aqui com a Carla de Moraes, mas a gente precisa encerrar esse nosso episódio, tá bom? Então, Carla, te agradecer muito. Muito obrigada pelo tempo disponibilizado, por toda a tua disponibilidade, tá? E nos ensinar tantas coisas aqui, tá bom? Muito obrigada pela tua presença aqui com a gente. Obrigada a você. Tá? Adorei Muito obrigada. participar. Que bom! Até breve. Tchau. Namastê. Super interessante essa pauta da constelação, né? Coisas inusitadas que nós conhecemos hoje. Foi muito bom conversarmos com a Carla, né? Esperamos que vocês tenham gostado também, tá? E vamos lá encerrar mais um capítulo, né, do nosso canal. Desejando a vocês uma excelente semana, tá? Tudo de maravilhoso, de super bom, tá? Que vocês continuem curtindo, acompanhando nossos conteúdos, se inscrevendo no canal, indicando aos amigos, aquilo tudo que a gente sempre pede toda semana. Tá bom? Então, muito obrigada. Excelente nova semana que se inicia. Até o próximo sábado, mas não esquecendo também dos nossos programas da nossa série Bom Dia, Ótima Vida, que é toda segunda-feira às 5h15 da manhã que sai um programa novo pra gente toda semana, tá? Pra gente começar a semana assim super bem, super alto astral. Então, muito obrigada. Até o próximo sábado. Namastê e Jai Gurudesi. Até lá!